que acontece quando chega essa época do ano? Ah, tem o Papai Noel, doutor, tem o Papai Noel, dia 25 de dezembro. Mas um pouco antes, o que tem? O que tem de presente para você? É o Serasa Limpa Nome, não é verdade? O Serasa todo ano faz aquela propaganda maravilhosa, Serasa Limpa Nome, para você limpar o seu nome, para você ter crédito, não é verdade? É bom, pode ser bom como pode ser ruim. Eu vejo gente pagando e reabilitando seu crédito, mas também, por outro lado, eu vejo gente pagando dívida errada, dívida que já prescreveu, dívida que já caducou, caindo no golpe do falso boleto. Por isso, eu vou dar um bizu para você, vou dar o caminho para você seguir, para você aproveitar essas oportunidades do Serasa, tá bom? Para você limpar o seu nome de verdade, para você não ser enganado, para você conseguir aí voltar a ter crédito. Então, vamos aqui, ó, virando aqui a minha câmera aqui para o site do Serasa. A gente vai dar um passeio aqui pelo site do Serasa, né? Ele tem aqui, acompanha as suas ofertas, né? Então tem várias ofertas aqui e veja só, tem aqui o meu score de crédito e olha essa informação importante aqui. O seu nome está limpo, né? Aí o que acontece? Veja só que coisa incrível. Seu nome está limpo, você pensa, ó, meu nome está limpo, não é isso que está escrito aí? Aí você vem aqui, ó, dívidas, aí aparece dívidas, mas doutor, eu não entendo isso. Se meu nome está limpo e eu tenho dívidas, ou ele não está limpo ou eu não tenho dívidas, não é? É exatamente isso, meu querido, é exatamente isso. Se ele está dizendo que o seu nome está limpo, essas dívidas que aparecem aqui, de modo geral, são dívidas prescritas, dívidas caducas, tá? Então, o que acontece? Quando você vier aqui aproveitar as oportunidades para você pagar as suas dívidas, você tem que saber quais são as dívidas que você realmente deve pagar e as dívidas que você não deve pagar. Porque as dívidas aparecem em dois lugares, tá certo? Esse lugar aqui com bastante destaque, para variar, é o quê? É a dívida que você não deve privilegiar. Você não deve focar nessas dívidas, porque elas, de modo geral, são dívidas prescritas. Veja só, eu tenho aqui as ofertas do Serasa, as quentinhas do Serasa, né? Então vamos lá, vou clicar aqui para ver detalhes, né? Então aparece aqui as ofertas do Serasa. Veja só, essa oferta aqui, ela tá maravilhosa, né? Então você veja que ele vai me dar aqui, eu tenho dívida de 149, 66 e 83. Então se eu clico aqui, eu negocio e vou pagar R$ 22. Eu vou negociar todas elas? Não sei, que não aparece para mim. Eu não sei nem o que seria que eu estava pagando aqui nesse caso. Será que são as 3 dívidas? Então, essa informação não ficou clara. Mas o que fica bem claro aqui é, primeiro, duas coisas. Primeiro, para mim, isso daqui eu não sei como é que eles conseguem essa dívida. Porque eu nunca tive conta na Oi. Nunca na minha vida eu tive conta na Oi, tá? Eu tenho um celular, o mesmo celular, olha, tem muitos e muitos anos, tá? Nunca tive conta da Oi. E aqui ainda aparece fixo, então deve ser um telefone fixo. Sabe quantos telefones fixos eu tive na minha vida? Eu tive no meu nome? Nenhum, nunca tive um telefone fixo. Então tem aqui, tá? Então você vai ver, essa dívida é de quanto? De quando? Ela é dia 20/10/2011, ou seja, ela tem 13 anos. Então vamos lá para você entender, para você não ser enganado, para você pagar o que você realmente tem que pagar. Então essa dívida aqui é de 2011. As dívidas de telefone, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. E como é que conta esse prazo? Vou até virar a câmera aqui para ficar bem claro para você entender como se conta esse prazo de prescrição, tá? Então tem aqui 5 anos, tá? Então, a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a caminhar, tá bom? Então, ela vem caminhando, chegou aqui, ela prescreveu, ela caducou, tá certo? Então, veja só, antes dela prescrever, dela caducar, o credor ele pode te cobrar na justiça, ele pode protestar o seu nome, ele pode negativar o seu nome, colocar no SPC, no Serasa, no Boa Vista, inclusive na lista negra do Banco Central. Mas quando passou aqui, a dívida prescreveu, a dívida caducou,
e acontecem duas coisas, tá? Isso aqui que eu vou falar para você é um entendimento recente do STJ. Tem menos de um mês esse julgado, então presta muita atenção para você não ser enganado. Então a dívida chegou aqui, prescreveu, o que que acontece? Essa dívida, primeiro, essa dívida não pode ser cobrada. Não pode ser cobrada de jeito nenhum. Não pode mandar cartinha, não pode mandar SMS, não pode cobrar de jeito nenhum, tá certo? Porque se ela prescreveu, ela prescreveu. Segundo ponto que você deve saber, além do que ela não poder ser cobrada, ela pode também ir para o Serasa Limpa Nome, tá certo? Serasa Limpa Nome é o quê? É uma área do Serasa que suas dívidas prescritas elas ficam lá. Elas não sujam o seu nome, elas não prejudicam o seu crédito, tá certo? Então, amigo, essa área que você está vendo aqui, que eu mostrei para você, é o Serasa Limpa Nome, onde ficam as dívidas prescritas. Mas parece que a coisa é feita meio para te enganar, não é? Para te confundir, seria? Porque você veja, você está no Serasa e aparecem as suas dívidas, mas isso aqui é o Serasa Limpa Nome. Assim, limpa nome, ou seja, seu nome está sujo, né? Mas enfim, amigo, o que você tem que entender é isso aqui. O que aparece aqui nessa parte do site são dívidas prescritas, dívidas caducas, de modo geral. Tem outras que não estão negativadas. Eu tenho essa dívida aqui, ó. Veja só, essa dívida aqui é da TIM, ela é de 2022 e me causa muita surpresa, porque meu telefone é da TIM, mas ele está no débito automático há anos, e tem essa dívida aí. Isso ninguém me explica. Eu peço lá o boleto, né, da TIM para eu saber se eu já paguei, eles falam que não emite depois de 2 anos. E como é que eu vou saber, tá? Então veja só, o importante que você entenda é que essa parte onde aparecem as dívidas aqui não é onde você tem que focar, tá bom? Aonde é que você tem que focar, amigo? Você tem que focar aqui, ó. Vem aqui, meu CPF, e depois vem aqui, ó, dívidas e pendências. É aqui que você tem que ver, tá certo? Aqui estão registradas aqui as dívidas que estão negativadas, que prejudicam o seu crédito, tá? Então você veja aqui, a dívida negativada eu não tenho nenhuma, tá certo? Mas eu tenho outras pendências. Então veja só, o que que aparece além disso? Aparece também aviso de dívidas, protesto. Protesto não é uma negativação, mas é uma pendência, porque o protesto não é feito pelo Serasa, mas ele puxa essa dívida e registra no site dele também. Então, se você clica aqui, você vai ver aí que eu tenho uma dívida aqui. E essa data que aparece aqui, 9/5/2022, é a data que, pelo menos deve ser, a data que o título foi protestado lá no cartório, tá certo? Eu tenho uma dívida de protesto que foi protestada, é uma dívida de IPTU, aluguei o imóvel, o inquilino não pagou o IPTU e ficou para mim, ele fugiu, ficou para mim, e eu não sabia, quando eu vi já tinha sido protestado, tá? Então, essas aqui são as dívidas que você deve focar, tá certo? Então, tanto aqui, ó, aviso de dívidas, protestos, cheque sem fundo, você tem que ver também ações judiciais e também tem que ver aqui falência. E, além disso também, amigo, você pode ver também aqui, você deve ver aqui, ó, o seguinte, tá? Aqui, essa área aqui da Receita Federal. Veja só, pouca gente olha isso daqui, a sua situação na Receita Federal. Isso é muito importante. Se você tem uma pendência na Receita Federal, vai aparecer aqui irregular, isso queima o seu crédito. Às vezes é uma coisa que você nem sabe, porque às vezes você vendeu um carro e o cara você não vendeu da forma certa e ficou uma pendência, é uma parcelinha de IPTU que você não pagou, de IPVA, vai saber onde é, o que é que está acontecendo, tá? E se você quiser saber também exatamente o que está acontecendo, o Serasa tem um serviço bem legal, que ele tem esse extrato aqui, tá certo? Você clica e baixa o seu extrato. Ele mostra aqui todas as suas pendências. É um ótimo caminho para você resolver os seus problemas, tá? Mas veja só, aí você vem aqui e tem uma dívida aqui, registrada aqui, uma dívida negativada que você não reconhece, tá certo? Se você não reconhece essa dívida, o que é que você deve fazer? Você deve primeiro reclamar, tá certo? Você reclame. Você vai reclamar onde? No consumidor.
consumidor.gov.br. Sempre é melhor reclamar, tá certo? Reclame do Serasa, que eles respondem a sua reclamação bem rapidinho, tá? Aí você vai ver se eles estão realmente comprometidos em resolver o seu problema ou não. Então, mesmo respondendo e você não se dando satisfeito dessa dívida aí, que ela está negativada indevidamente, o que você vai fazer? Você vai procurar o juizado especial civil, tá certo? O juizado de pequenas causas e vai processar aquele que colocou o seu nome aí indevidamente. Isso é uma causa muito simples, muito fácil. Você pode tocar esse processo aí sem advogado, sem gastar nada, tá certo? A primeira audiência você vai fazer até pelo celular. Hoje em dia ficou muito simples e muito fácil. Então não perca a oportunidade de reclamar os seus direitos, tá? Aí agora, ela sendo uma dívida que você reconhece, veja se existe uma proposta de acordo, tá certo? Se existir uma proposta de acordo, eu aconselho que você deve olhar com carinho e ver se vale a pena. Então você vai clicar e vai pegar o boleto, tá certo? Então você vai dar uma olhada aqui, ver se ela aparece aqui nas suas ofertas. E você pode fazer um acordo a qualquer momento, né? Então você pode clicar, negociar a dívida. Acontece o seguinte: você às vezes vai clicar e quando vê você já fez o acordo. Ah, fiz o acordo, você nem sabia, né? O que você vai entender disso, amigo? Se você não reconhece esse acordo, se você acha que a informação que você teve aqui não foi clara quando você viu, você já fez o acordo e você não quiser pagar, não pague o acordo, não pague nenhuma parcela do acordo, que esse acordo ele perde a eficácia, tá certo? Agora, se você pagar a primeira parcela do acordo, se fizer a divisão lá em parcelas e pagar a primeira parcela do acordo, esse acordo seu tá valendo e aí você vai ter que pagar ele todinho, tá certo? E quando você gerar o boleto, o que você vai fazer? Você vai vir bem aqui, ó, onde tem escrito serviços e vai fazer o quê? Você vai ver aqui esse serviço aqui, validar meios de pagamentos. Olha aqui, ó, pagamentos, validar meio de pagamento. Por quê? Porque você vai colocar o código do boleto ou do Pix aqui e vai validar para ver se realmente é um meio de pagamento do Serasa, tá certo? Porque tem muita gente que cai no golpe do boleto. Aí o cara liga para você, ou se não, manda um zapzinho dizendo: olha, tem uma proposta incrível para você. Você cai no golpe, amigo, porque o boleto é do bandido, tá certo? Então valide sempre aí no Serasa o meio de pagamento, tá bom? E depois que você pagar, passados 5 dias, o que você deve fazer? 5 dias úteis, o que você deve fazer? Você deve voltar aqui do Serasa e saber se a sua dívida foi baixada, tá certo? Se ela já foi baixada, tudo bem, tudo certinho, você voltou a ter o nome limpo e daqui a algum tempo você vai ter uma melhora no seu crédito, tá certo? Isso não acontece de um dia para o outro, você pode até melhorar o score imediatamente, mas o crédito que é bom demora mais um tempinho, tá certo? Por isso eu recomendo você praticar os atos corretos que a gente ensina o rate bancário, tá certo? Mas veja só, se acaso o seu nome não saiu, você pode também reclamar, como pode processar, tá certo? É um ou outro, ou os dois, tá certo? Tem gente que prefere processar. Processar por quê? Porque ainda pode ganhar um dano moral, tá bom? Isso é muito importante para você. Quem paga mal paga 2 vezes. E se você gosta de informação de qualidade, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? E vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respondendo aqui o pessoal. Opa, já tem um monte de gente. Olha aí o pessoal bombando. Live bombando. Vamos lá. Opa, olha aí. Vamos lá. Respondendo aqui o pessoal que já começou, que já chegou, né? Então vamos aqui respondendo aqui o pessoal. Vamos matar um monte de pergunta aqui de uma vez. Beber mais uma aguinha aqui.
Então agora vamos responder aqui as perguntas aqui do pessoal. Vamos bombar aqui respondendo aqui o pessoal, ajudar você a sair das dívidas, né? Então vamos lá. Evanide, devo empréstimo de boleto, não posso pagar. Olha, isso é uma situação muito grave quando você tem aí uma dívida que você não deve pagar. Se você não deve pagar, olha, o que eu não recomendo que você faça? Que você renegocie a sua dívida sem ter muito cuidado, tá certo? Porque a pessoa fica desesperada, chegou lá um boletão para pagar, a pessoa não tem como pagar, e aí o que ela vai fazer? Ela começa a ser cobrada, e aí ela desespera e vai fazer um acordo. Só faça acordo que você tenha plena certeza que você vai honrar, porque você vai piorar a sua situação, porque você vai falar para o credor, o que ele vai falar para você? Eu posso te dar um prazo, vou jogar essas prestações para o final, ou seja, isso daí vai aumentar o seu crédito, você vai aumentar o seu débito com ele, ou senão ele vai abaixar a prestação, ele vai alongar o seu empréstimo, isso vai piorar também a sua situação, que você vai pagar por mais tempo, mais juros. Se você não está tendo grana hoje, amigo, dificilmente você terá amanhã. Então pense nisso antes de renegociar uma dívida, tá bom? Então vamos lá, Marco Antônio Costa Lopes. Boa noite, tenho dívida no cartão e empréstimo no mesmo banco. Quero parcelar, mas as prestações estão fora do meu orçamento. O que eu posso fazer? Obrigado, doutor, por nos manter bem informado. Olha, Marcos, é difícil isso daí, né? Você tem dívidas aí que você quer renegociar e eles não melhoram a sua situação. Cai exatamente na situação que eu falei. Eles vão te dar um fôlego, vão deixar as prestações para lá, isso vai aumentar a sua dívida, tá? Ou então eles vão diminuir o valor da dívida, vão alongar mais o seu empréstimo. Então isso daí pode ser prejudicial para você. O alongamento da dívida talvez resolva o seu problema, tá? Então veja muito bem, faça com cuidado, leve para casa a proposta deles, estude, veja qual é os juros que eles estão cobrando de você, analise perfeitamente a sua situação para que você não seja enganado e não piore a sua situação, tá? Vamos lá, Ana Cláudia. Boa noite, doutor. Devo cartão Bradesco, 77 dias de atraso, aproximadamente R$ 3.000, recebendo ameaça de escritório de advocacia de envio para o setor jurídico. Será que é só ameaça? Não tenho como pagar, estou me organizando. Então veja, Ana Cláudia, se você não tem como pagar, pouco pode fazer nessa situação. Será que o banco vai entrar, esse escritório de cobrança vai entrar com uma ação judicial por causa de R$ 3.000? Eu acredito que não, tá certo? É muito pouco esse valor para ele entrar com uma ação judicial, tá? Eles vão fazer pressão em cima de você para você renegociar a sua dívida, tá? Por quê? Eles vão falar lá que, olha, Ana Cláudia, você está lembrada da sua dívida aqui? Sua dívida aqui era de um valor X, vamos dizer R$ 1.000. Agora está em R$ 3.000. Vamos fazer um acordo, você paga aqui os R$ 1.000 em 10 vezes que a gente resolve aqui para você, a gente te dá a quitação. Essa proposta é uma boa proposta? É uma boa proposta. Se você tem dinheiro para pagar essas 10 prestações, aproveite e faça acordo. Agora, se você não tem plena certeza que você vai pagar essa dívida, você vai se esborrachar com esse acordo. Por quê? Quando eles te chamam para você fazer um acordo, eles vão dar um documento para você, um contrato, que nesse contrato tem uma cláusula de confissão de dívida, tá? O que é uma confissão de dívida? Ele vai dizer lá, olha, você vai dizer, eu devo ao banco tal R$ 3.000 e me comprometo a pagar da seguinte maneira, tá? Ele vai colocar a maneira como você vai pagar. Mas você já confessou que deve R$ 3.000. Então, se você não conseguir pagar esses R$ 1.000 que eles fizeram a proposta para você, você acha que eles vão cobrar os R$ 3.000 ou os R$ 1.000? Eles vão cobrar os R$ 3.000. E agora eles têm um título contra você. O que é um título? O título é como se fosse um cheque, uma nota promissória, que ele consegue entrar na justiça e o juiz já manda pagar de imediato. Não se discute se você deve ou não, não se discute qual é o valor, já manda pagar, tá certo? E para você embargar essa execução, você vai ter que segurar o juízo, ou seja, pagar, deixar um dinheiro na mão do juiz lá.
Então, amigo, isso complica muito a sua vida, tá certo? Então, o acordo sempre é um bom negócio se você tem plena certeza que você vai pagar esse valor. Se você tem alguma dúvida, não faça um acordo assim às loucas, tá certo? E vamos lá. Boa noite, doutor Ricardo. Francisco, tenho dívidas bancárias e cartão, mas estou vivendo de trabalho informal, escapando e não consigo pagar a dívida. É, amigo, então se não tem como, tá certo? Você não vai pagar, você não vai passar fome para pagar essa dívida, tá? E essas dívidas, de modo geral, são as menores, né? Então, amigo, é ter paciência, tá? Pede a Deus aí que melhore as coisas para todo mundo, a coisa não tá feia, a gente vê o país está numa crise cada dia maior e essa crise é só no Brasil, né? E vamos lá. Felipe, boa noite. Quitei minhas dívidas com acordos. Puxei o relatório do Banco Central e lá consta prejuízo nesses acordos. Na data de hoje, não tem prejuízo, mas nas anteriores tem. Me ajude. Então vamos lá. Você que deve para o banco, o que acontece? Vou explicar tudo isso para você entender. Então vamos lá. Você está devendo para o banco. O banco te procura para fazer um acordo. Você faz um acordo com o banco e paga esse acordo, tá? Então vamos seguir na onda do mesmo acordo lá, da mesmo exemplo que eu falei. R$3.000, tá? Ele fala para você: olha, Ricardo, você deve R$3.000, mas se você pagar 1.000 em 10 vezes, tá tudo bem. Aí você se esforça e pagou esses R$1.000, tá? Aí beleza. Você pagou a sua dívida. Então, o que o banco faz? Ele joga essa diferença aqui de R$2.000 lá na lista negra do Banco Central, também conhecida como registrato, SCR, tá bom? E aí, o que acontece? Quando o seu nome entra nessa lista, na coluna prejuízo, você não arruma crédito em lugar nenhum, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Se você pagou a dívida, amigo, o seu nome deve estar limpo. Essa jogada dele jogar o valor lá é ilegal, tá certo? Então, quando você paga a sua dívida já estava registrada lá na coluna prejuízo e você pagou a sua dívida, seja por acordo, seja pagamento integral, ou então porque essa dívida prescreveu, ela deve sair lá da lista negra do Banco Central. E se ela estiver lá, o que você vai fazer? Você vai procurar o juizado especial civil, juizado de pequenas causas. Vai processar o banco que fez isso com você, tá? Por quê? Porque o SCR, na lista negra do Banco Central, é o maior cadastro restritivo de consumo. Se o seu nome está lá indevidamente, amigo, você não consegue crédito em lugar nenhum, tá certo? Como é que funciona a coisa certa? Você foi lá e pagou. Pagou como aqui o nosso amigo Felipe. Ele estava lá o relatório e ele pagou. Então você pagou, vamos supor, aqui no mês de agosto de 2024. Então a gente dá de prazo, geralmente, 2 meses para o seu nome sair dessa lista. Então você pagou em agosto, vem setembro e outubro. Então a partir do mês de outubro, para baixo, a parte que ficou, ficou. Entendeu, Francisco? Entendeu, Felipe? O que ficou para trás, ficou. Da data que você pagou para frente, não pode aparecer nenhum registro, tá? E essa parte que ficou, ela suja o seu nome? Suja, amigo. Infelizmente, suja. Ela atrapalha o seu crédito? Atrapalha, sim. Mas atrapalha por quanto tempo? É uma pena perpétua? Não, não é uma pena perpétua. É uma pena que vai durar 2 anos. Então, o banco consegue analisar, acessar isso durante 2 anos. Depois de 2 anos, somente você consegue ver que existe aquele registro ali, tá certo? Então, por isso eu recomendo a você. Você, quando pagar as suas dívidas no banco, o que você deve fazer? Você deve abrir um novo banco, amigo. Você deve fazer uma nova conta com o banco. Espera mais um tempo, sabe? Não vai fazer de imediato e abre uma nova conta bancária com um novo banco, tá certo? Por quê? Porque aí aquilo vai perder referência para ele, aquilo não vai ter uma força muito grande. O banco que você ficou devendo, amigo, ele vai negar crédito para você por um tempo. Pode ser que ele volte a te dar crédito, mas quando você abre uma nova conta, faz um novo
um novo relacionamento com o banco, tá certo? Você pode ter benefícios. Então, por isso que eu recomendo, abra uma nova conta e não abra uma nova conta com esses bancos eletrônicos, banco digital, de aplicativo, não. Pegue bancão mesmo, esses bancos, Bradesco, Itaú, vai lá, converse com o gerente, abra uma conta pessoalmente, leve seus documentos, comprovante de residência, certidão de casamento, contra-cheque, leve toda a sua documentação, porque ele já está fazendo uma avaliação de você. Quem sabe você consegue um cartãozinho de crédito, né? Um cartão pode ser de qualquer valor, amigo, não importa o valor que você consegue um cartão de crédito. O importante é você conseguir um cartão de crédito. Seja R$10, fique feliz, porque daí você começa a jogar com as regras e conseguir um crédito melhor, tá certo? Todas essas regras, as boas práticas que a gente chama para você conseguir um crédito, chama-se rate bancário, tá certo? Nós temos cursos sobre isso, que ele tem ajudado milhares de pessoas. Por quê? Porque as pessoas desconhecem essas regras que ajudam você a voltar a ter crédito, tá bom? E vamos lá! Fiz um empréstimo pessoal no Nubank de 10 mil, 48 de 740. Já paguei 19 prestações e não conseguindo pagar o restante. É difícil isso daí, né? Será que o banco cobra 10 mil na justiça? 10 mil já é um valor assim considerável, né? E vamos lá. YouTube, eles falam que vão cancelar o meu CPF por causa de dívida de cartão de crédito. Ai, ai. Vou até tomar um golinho d'água para responder essa para você. É uma ameaça muito grande que existe aqui no YouTube, né? Vou cancelar o seu CPF porque você não pagou a nossa dívida aqui. Os bancos mandam isso, as empresas de cobrança, eles falam que vão cancelar o seu CPF. Será que é possível cancelar o CPF por causa de dívida? A pessoa desespera, né? Desespera, porque hoje em dia, sem CPF, você vai fazer o quê da sua vida? Você não consegue fazer mais nada. Imagina você sem CPF. Então a pessoa fica desesperada e faz acordo. O que eles querem sempre é que você faça um acordo, tá? Só faça acordo que você tenha plena certeza que você vai pagar, tá certo? Senão você vai se enrolar mais ainda. E aí, eles podem cancelar o CPF por causa de dívida? A resposta é não. Não, 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 não. Credor não cancela CPF de devedor, tá certo? Não existe essa possibilidade. Não existe isso, tá certo? O CPF é emitido pela Receita Federal, amigo. Quem cancela CPF é somente a Receita Federal. Ela consegue cancelar sim o seu CPF, mas ela não cancela por causa de dívidas. Mesmo quando você tem dívidas com a Fazenda, às vezes ela coloca uma irregularidade no seu CPF. Tá? Mas ele não fica cancelado. Eles colocam essa irregularidade por quê? Para você ir lá, aparecer lá para prestar informação. Às vezes ele acha que você morreu e tem as dívidas lá, enfim. Alguma coisa errada está acontecendo e você tem que aparecer lá. Eles cancelam o CPF também quando existe alguma irregularidade na emissão do seu CPF, quando ele está sendo usado para cometer fraudes, tá certo? Mas o credor, ele não tem como cancelar o CPF de uma pessoa por causa de dívida, tá certo? Fique ligado nisso, porque eles falam muito, a pessoa desespera e acaba que faz um mau acordo, tá bom? Então presta muita atenção nisso. Na minha opinião, olha a Malu aqui que ela está falando. Na minha opinião, ou se pagar a dívida toda numa única vez ou não paga. Renegociar a dívida só aumenta a dívida. É verdade, Malu. Se a pessoa não paga a dívida, né, não desenrola essa dívida, ela se enrola cada vez mais, né? Vou responder a pergunta aqui do Glauber. Glauber é membro aqui do canal, ele tem prioridade na resposta das perguntas. Vamos lá. Doutor, recebi uma notificação via WhatsApp do Banco Banrisul dizendo que se eu não pagar a dívida de 8 mil, vou sofrer as penas do juízo arbitral. Doutor, tudo que é arbitral não precisa preocupar muito, não é?
Vamos com calma, Glauber. Será que você pode ser cobrado no juízo arbitral? O que é juízo arbitral? A justiça arbitral. A justiça arbitral é uma justiça privada, tá certo? É uma justiça privada. A justiça que nós temos, justiça pública. Ali não, a justiça privada. Então, veja só, tem duas regras para ir lá. Você não é, a regra geral é o quê? É dívida de consumo, ou seja, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito. Essas dívidas que se aplicam ao Código de Defesa do Consumidor, elas não podem obrigar o consumidor a ir à justiça arbitral, tá certo? Então, amigo, se você tem essa dívida, eles podem até entrar com um processo contra você lá na justiça arbitral, mas você não é obrigado a comparecer lá. E é bom também esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto, não existe justiça arbitral. O que existe, amigo, é uma câmara de arbitragem. Não existe juiz arbitral. O que existe, na verdade, é o árbitro. A lei fala que o árbitro é o juiz do fato que ele vai julgar, mas mas em momento nenhum diz que ele é um juiz. Então essas empresas, elas mandam lá uma notificação de que você lê aquilo. Olha, até eu que sou advogado, eu fico com medo se eu receber uma daquela, dizendo, olha que o juiz vai tomar suas coisas, vai tomar sua casa. Então, amigo, se a dívida for desse tipo, água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, eu recomendo fortemente que você nem ao menos compareça na justiça arbitral, tá? Agora, pode ser outro tipo de questão. Pode ser também um processo judicial que você receba uma citação e às vezes você não consegue nem distinguir. Então, sempre quando você receber um documento desse, o que você vai fazer? Você vai acessar o Tribunal de Justiça da sua cidade, o site do tribunal, e vai pegar uma certidão para você saber se é realmente um processo ou da justiça, né, da justiça comum, ou então dessa justiça arbitral, tá bom? Sempre é bom tomar cuidado, tá bom, ô Glauber? Nunca é muito bom de falar sempre, ó, não precisa se preocupar. No seu caso aí, como é caso de banco, cai na regra geral que eu falei, que é dívida de consumo. Dívida de consumo, você não é obrigado a participar de uma arbitragem. Você vai se você quiser. Agora, se você for e assinar lá o contrato de arbitragem, amigo, aí você vai ficar vinculado lá àquela justiça arbitral e pode ter sérios problemas, tá bom? Então, presta muita atenção e cuidado para não ser enganado. Opa, tem alguém que falou aqui que é de Brasília. Vamos ver quem é de Brasília. Opa. Pessoal, olha só, vou responder aqui uma pergunta que é muito comum, que veio lá do meu grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do meu grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? E vou dar 2 presentes para você, um presente bem legal que vai ajudar você a melhorar o seu score de crédito, tá certo? Nós vamos falar agora sobre score de crédito, para você entender o que é seu score de crédito. Tem muita gente que não sabe, acaba que paga essas empresas que diz que consegue aumentar o seu score de crédito e é mentira. Somente você consegue aumentar o seu score de crédito, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar para você o que é o score de crédito. Ele é uma avaliação que as empresas, no caso o Serasa, faz sobre você, tá certo? Sobre o seu CPF. E uma avaliação, ela não é aleatória, ela é considerada diversas coisas que você tem que conhecer agora para você poder aumentar o seu score de crédito, tá? Então vamos lá. Você vai clicar no site do Serasa aqui no Finanças, tá? Cliquei bem aqui para a gente dar uma olhada aqui. Então veja só, o meu score de crédito ele é muito baixo. Ele é 550, tá? Então veja só. Aqui, se você clica bem aqui, ó, mais detalhes sobre o seu score, vai mostrar para você o que é que compõe o seu score de crédito, tá bom? Então, vamos lá. O que compõe? São 4 pontos que compõem o seu score de crédito.
E eles avaliam cada um desses pontos nesses 4 pontos aqui, ó. Crítica, ruim, boa ou excelente. Então você já sabe, vou estar dando o caminho para você melhorar o seu score de crédito. Você sabe que são 4 pontos e cada um desses 4 pontos são avaliados de 4 formas diferentes: crítica, ruim, boa ou excelente. Então vamos lá ver cada uma delas. Dívidas e pendências, né? Dívidas e pendências, aonde você vai ver as suas dívidas e pendências? Eu já mostrei para você, você pode vir aqui, ó, no meu CPF e você vai ver aqui, ó, dívidas e pendências. Você vai ver exatamente o que acontece com o seu score de crédito, suas dívidas e pendências. Eu não tenho dívidas negativadas, mas eu tenho aqui uma pendência, que é um protesto. E se você quiser, amigo, você pode pegar um relatório do Serasa, que ele sai bem aqui, ó. Tem aqui, ó, você vai pegar e aqui, extrato Serasa. Você vai clicar aqui e você vai pegar aqui o seu relatório que vai trazer todas as pendências que existem no seu CPF. Então você já sabe um ponto aqui que você vai fazer para você saber como é que está a situação dele. O meu tá ruim, por quê? Porque eu tenho um protesto, tenho uma pendência, né? Então vamos lá. Evolução financeira. Evolução financeira é o seu relacionamento aí com as dívidas, com o seu crescimento patrimonial, tá certo? Para você melhorar isso daqui, você tem que conectar deixar o Serasa acessar a sua conta bancária para pegar lá as informações bancárias, tá certo? A minha tá boa, a minha eu não dependo de crédito, por isso aqui eu não libero para o Serasa fazer isso, tá certo? E você também não pode também deixar as suas dívidas atrasarem, tá certo? É uma questão muito importante. A pontualidade é uma questão muito importante. Então, nós já vimos 2 pontos: dívidas e pendências, a evolução financeira, tá certo? Aí, agora aqui, seu compromisso com crédito, tá bom? Ó, compromisso com crédito meu é excelente, olha que bom, né? Então, que bom. Por quê? Porque eu pago as minhas dívidas em tempo, o cartão de crédito não estoura o cartão, eu não devo ao banco, tá certo? Então, o meu compromisso de crédito está sendo avaliado como excelente. Então, já vimos 3 pontos, tá certo? Agora tem um ponto que é muito importante e ele não depende de você. Olha só, presta muita atenção nesse ponto aqui para você entender isso daqui. Veja só, consultas ao seu CPF. Olha que coisa. Cada vez que o seu CPF ele é consultado, amigo, ele vai entrando para uma lista. Chama-se lista de pesquisa, lista de passagem, tá certo? Ele vai entrando para essa lista aí e, dependendo de que tipo de consulta que foi feita, ela pode ser positiva ou pode ser negativa para o seu crédito. Veja só, vou te mostrar aqui a minha lista de pesquisa. Então, ó, isso aqui é o extrato Serasa, como eu falei para você, tem aqui um protesto, né? Isso aqui se refere a outro ponto que a gente já explicou. Aqui tem um relatório de pesquisa, tá certo? Tem um relatório de pesquisa, o meu CPF foi registrado, foi consultado 12 vezes, tá bom? Veja só, então vou explicar um negócio agora, a manha do aranha, para você entender. 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: como isso aqui não depende de você, meu amigo, você, veja só, às vezes a empresa, ó, o BRB consultou aqui o meu CPF. Eu não autorizei o BRB consultar e consulta de banco é prejudicial quando você tem muitas consultas, tá? Então a primeira dica que eu vou dar para você não prejudicar o seu score de crédito. Você não pode ficar pedindo crédito toda hora, tá certo? Porque vai ficar um monte de pesquisa de crédito e de banco e vai parecer que você está desesperado por crédito. Pode parecer também que você é um falsário, tá certo? Um bandido que fez um dublê daquela pessoa e quer pegar aí algum crédito em nome dela, um empréstimo. Enfim, o que você tem que entender é isso, que você não pode ter excesso de consultas aí de empresas de crédito ou então de bancos, tá certo? Eu tenho poucas consultas de banco. A maioria das minhas consultas aqui é de seguro, tá certo? Olha quantos seguros que tem aqui. Então, você vai ver que o seguro é bom para você. Veja só, presta muita atenção agora que eu vou chegar no ponto
que é importante para você. Esse ponto aqui, ele está excelente. Por quê? Primeiro, eu não tenho muitas consultas de banco. E por que também ele está excelente? Veja só, consultas de seguradoras, tá certo? Olha a manha do aranha, presta atenção, entende aqui. Consultas de seguradoras. As consultas, ó, você buscou por empresas de seguro nos últimos anos, gerando um histórico. Isso indica interesse em proteger seu patrimônio e pode impactar positivamente na sua posição. Eles já estão dando a manha do aranha, amigo. Aqui é o quê? É você ter consultas de seguro de carro, seguro de casa, qualquer tipo de seguro, porque indica que você está pedindo aí a segurança do seu patrimônio, tá bom? E agora, o que você vai fazer para você gerar consultas positivas, tá bom? Vou dar essa manha agora para você, seu presente aqui da live de hoje. E depois ainda tem um segundo presente, tá bom? Então, olha só isso daqui. Você vai aprender agora a como gerar consultas pela internet sem sair de casa na maciota. Veja só, você vai acessar esse site aqui. O que eu fiz aqui? Eu pus aqui orçamento de seguro no Google e já aparece esse aqui, ó, Minutos Seguros. Guarda esse nome, Minutos Seguros. Então, ó, você vai vir no site dele e vai fazer uma simulação de seguro. É muito simples, ele não pede comprovação de nenhuma informação, tá? Então você vai aqui pegar aqui, ó, precisa de um seguro para os próximos dias, analisando o seguro. Enfim, você vai gerar algumas consultas aqui, é facinho, é um passo a passo que você vai fazer e vai gerar consultas para você. Isso dá certo? Dá muito certo e eu vou mostrar para você aqui. Olha só, eu tinha poucas consultas. Olha, não, o outro extrato eu não abri aqui. Mas olha só, num dia só eu gerei um monte de consultas, ó. Aqui consulta de seguro, cheguei aqui e gerei um monte de consultas. Ele vai pesquisar num monte de lugar. Ele mesmo diz aqui, ó, ele pesquisa em até 16 seguradoras, ou seja, cada seguradora que ele consulta, ela consulta o Serasa para ver a sua situação e você vai gerando consulta positiva, amigo. Isso é legal para você, isso é informação de qualidade para você, tá certo? Por quê? Porque isso ajuda o seu score de crédito. Então você já entendeu que o score, eles são 4 pontos e cada um desses 4 pontos é avaliado entre péssimo, bom, regular ou ótimo. Então é a oportunidade de você começar a trabalhar. Olha que presentão legal. Agora faça isso agora no seu celular, aí você acessa rapidinho e vai fazer isso daí para melhorar o seu score de crédito, tá bom? Muito legal, não é? E o segundo presente que eu prometi aqui para você, olha só, para você que quer ter crédito, para você que quer limpar o seu nome, você que quer melhorar a sua situação, o que você vai fazer agora? Você vai aproveitar essa promoção que eu estou fazendo aqui do Black Friday, tá? Você vai fazer o sistema CPF Nota 10. Veja só, aqui você vai fazer uma análise completa do seu CPF no sistema CPF Nota 10. Depois você vai acessar a lista negra do Banco Central, vai ver esses 2 grandes cadastros restritivos de consumo, vai ver como é que está a situação e vai aprender a resolver os seus problemas. Depois você vai voltar aqui, vai fazer aqui o seu rate bancário, vai aprender a aumentar o seu rate bancário. A ordem é essa para você entender tudo direitinho. E veja só, depois você vai acessar os seus dados sigilosos na maior base de dados restritivas de consumo, amigo. Para quê? Para você ver a situação dos seus dados sigilosos. São informações que pouca gente tem acesso. Olha só os meus dados sigilosos. Quer ver? Vou mostrar para você. Esse aqui é um dos extratos, o extrato master do Serasa. Olha quanta informação que ele tem. Às vezes você tem uma pendência e você não consegue localizar. Por quê? Porque não sai do Serasa, só sai nesse extrato aqui. É por isso, amigo. Olha o quanta informação. Vê se isso aqui sai no site. Não sai, mas sai aqui para a gente pegar e você aprende a fazer isso. É muito legal, uma oportunidade singular.
Você vai aprender a fazer um bom acordo, se você deve, amigo. Você vai aprender a fazer um bom acordo, olhando o olho da pessoa lá, do credor, tá certo? Para você resolver esse problema. E se você está sendo violentado, está sofrendo por causa da ilegalidade dos seus credores, você vai aprender a entrar na justiça sem advogado e sem gastar nada. Isso são todos os nossos cursos. Veja só o sistema CPF Nota 10 custa R$ 127. Pode ver, se você é meu aluno, se você já me segue, você sabe do preço. O rate é R$ 47. O lista negra, 127. Dados sigilosos, 67. Acordo perfeito, 67. Indenização de dano moral, 67. Eu produzo cursos baratos para as pessoas terem acesso a esse tipo de informação. E agora fiz um pacotão para você. Se você fosse levar cada um desses cursos aqui, você gastaria R$ 502 em um ano, tá certo? E agora você vai gastar quanto? Você vai gastar somente 12 de R$ 14,76. O que você faz com isso, amigo, para ter tanta informação? Se você acha cara a informação, você tem que pensar qual é o custo de não ter essa informação e ser um escravo econômico, vender eternamente. Além do que, você vai ter aqui acesso vitalício pelo resto da vida. E ainda conta também com aqui a nossa garantia de 7 dias. Se você quer fazer aqui o nosso curso completo, amigo, essa é a oportunidade. Veja quanta informação, veja o tamanho do desconto que nós estamos dando aqui para você dar aquela virada de ano, tá certo? Para você conseguir resolver os seus problemas. Então eu vou dar isso para você de mão beijada. Vou deixar o link aqui para você, amigo, para você aproveitar essa oportunidade. Você que está aqui no chat, você já vai pegar aqui agora, ó, já deixei aqui para você, vou travar o link aqui em cima para você aproveitar essa oportunidade, tá certo? Uma oportunidade singular na sua vida. Se você está assistindo isso daqui, esse vídeo em outro momento, vou deixar aqui embaixo para você. Na área de descrição, vou deixar o link. Também no primeiro comentário, vou fixar também para ajudar você, tá certo? Isso tudo é muito importante para você se libertar das dívidas, tá bom? Pessoal, olha só, foi um grande prazer estar aqui com todos vocês. Pessoal, chegou em peso, muito obrigado. Essa live foi muito produtiva. Não deixe de fazer esse negócio aqui do Serasa lá para você aumentar o seu score de crédito. É facinho e você vai ver que vai gerar aí consultas positivas. Você já vai trabalhar um dos pontos, já aumentar, e ó, são 4 pontos, você já vai trabalhar um deles aqui agora. Então faça agora, aproveite essa oportunidade. É informação de qualidade para você, tá bom? No mais, só me resta agradecer a todos vocês. Um forte abraço. Já estouramos o tempo aqui da nossa live. Um forte abraço e fique com Deus!